Queridos irmãos, bom dia. Vocês estão animados hoje, hein? Nossa, que beleza, que beleza. Gosto disso. Nós vamos dar início, queridos, à nossa escola bíblica aqui do templo, então. Lembrando aos irmãos que nós estamos falando a respeito da Confissão de Fé de Westminster, e a gente está vendo o Catecismo Maior, que é aquele texto que tem cento e algumas perguntinhas, 180, se eu não me engano. E essas perguntas, elas são determinantes para a nossa fé, né? Elas são perguntas que nos remetem a pensar sobre a nossa fé, sobre aspectos da nossa fé. Então, nós estamos vendo essas perguntas e, especificamente nessas aulas, nós estamos falando agora sobre o homem, sobre o ser humano, né? E você já deve ter reparado que nas últimas aulas nós estamos falando da parte mais importante, ou melhor, da parte mais importante não, da segunda parte mais importante da vida do ser humano, que é o pecado, né? A primeira é a salvação, a segunda é o pecado. Então nós estamos trabalhando aí esse tema que é um pouquinho espinhoso, um pouquinho difícil, mas é um tema extremamente importante, visto que é fato que muitas interpretações errôneas existem sobre o pecado, e nós temos um profundo aspecto legalista, né, de olhar para o pecado como algo que pode ser apenas interpretado como uma regra, como um tipo de lei, né? Então você faz ali, cumpre aquela regrinha e está tudo certo. Quando é um pouco mais profundo do que isso, né? Na verdade, muito mais profundo do que isso. Então, seguindo a nosso roteiro, nós vamos dar uma olhadinha hoje nas perguntas de número 26 e na pergunta de número 27, vamos dar uma pincelada nas duas, ainda que a 27 e a 28 vão ser expostas um pouco melhor na próxima aula, tá? Então eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia naquele texto que nós já temos lido, que tem baseado as nossas aulas aqui também, que está lá em Romanos, capítulo 3, e apenas no versículo de número 23. Romanos, capítulo 3, versículos de número 23 apenas. Quem estiver com o microfone, por gentileza, leia para nós. Romanos 3, 23 diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso, esse texto singelo, né? Bem simples e direto. Vamos orar, queridos? Pai bondoso, nós nos reunimos aqui nessa manhã, Deus, para louvar o Teu nome, para prestar culto ao Senhor, para adorá-lo. E também, Deus, nós nos reunimos para aprender um pouquinho mais da Tua palavra, um pouco mais de quem o Senhor é, do que o Senhor pode fazer, do seu caráter bondoso, dos atributos do Senhor. Por isso, Deus, nós clamamos e pedimos que o Senhor fale conosco. Na verdade, continue falando conosco, porque o Senhor já está fazendo isso. Derrama de graça sobre as nossas vidas, Deus, para que aquilo que nós aprendamos aqui, aquilo que a gente falar, realmente não seja apenas algo que fique no nosso ouvido, que fique na nossa memória, mas que possa se transformar em prática de vida, que possa glorificar e louvar o Teu nome ainda mais. Nós clamamos pelo ensino do Senhor, pela ajuda do Senhor, visto que esse é um tema muito difícil. Falar de pecado é um tema doloroso, que machuca profundamente o nosso coração. Sabendo que todos nós, Deus, somos igualmente pecadores, carentes da graça do Senhor, nós clamamos que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas, nos ajude a entender a profundidade dos aspectos do pecado, para que nós também possamos entender o quanto nós precisamos e o quanto nós dependemos do Senhor. Derrama de graça sobre as nossas vidas, Deus, nos lembre que, por mais que a gente fale sobre pecado, nós não estamos falando sobre pecado. Toda vez que nós falamos de pecado, nós estamos falando do Senhor e da possibilidade que nós temos de sermos salvos pela graça bendita e merecida que foi conquistada a preço de sangue na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome, Pai. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente fala de pecado, nós sempre vamos ter aquela dualidade, né? Aquele aspecto duplo de interpretação do que o pecado é. Nós já falamos algumas aulas sobre isso, e esse é um tema recorrente. Nós sempre vamos estar presos à dupla interpretação do que é pecado. Ora, nós vamos perceber que o pecado é uma atitude, um ato, alguma coisa que pode ser feita. Ora, nós vamos falar de pecado como algo mais profundo, né? Como algo que está, como a gente já tem falado, na nossa natureza.
E aí não fica um aspecto muito claro, né? Não fica um negócio, mas como assim natureza, é DNA, como é que é o negócio, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, para podermos entender um pouco melhor esse aspecto, né? Mas antes de nós falarmos sobre isso, é importante dizer que todas as vezes que a gente fala de pecado, isso traz para nós, não para nós que falamos apenas, mas para quem ouve, uma responsabilidade muito grande. Porque você se lembra, quando a gente fala da palavra de Deus, não, a gente traz o aspecto interpretativo dela e tudo mais, mas quem fala não somos nós. A gente é só um instrumento de comunicação, né? Quem fala de fato é o Senhor. E a verdade, por mais dura que seja, é que todos nós temos alguma coisa que ainda precisa ou ainda está sendo tratada por Deus. Ou seja, uma atitude pecaminosa que nós temos já nutrido, um pecado de estimação, alguma falha no nosso caráter que está sendo corrigida pelo Senhor pouco a pouco, nós estamos sendo tratados o tempo todo. E nenhum de nós escapa disso. Cada um de nós está sendo tratado de formas diferentes. Ainda que a gente lide com o mesmo pecado, né, duas pessoas têm a mesma atitude pecaminosa, ainda assim essas duas pessoas serão tratadas de maneira diferente pelo Senhor. Né? São experiências diferentes, modos de pensar diferentes. E isso traz para nós uma responsabilidade de lembrar algumas características a respeito de pecado. E uma dessas... Alô? Estão me censurando. Alguém está me censurando. Aê, voltou. Viu? Você fala de censura, rapidinho volta. É um negócio fantástico. Onde é que eu estava? Tá. Nós temos um aspecto para lembrar que é uma coisa muito complicada. Como eu falei, a gente tem aquele aspecto do legalismo. O que é o legalismo? Puro e simples, né? É a capacidade que todos nós temos de olhar para a vida do outro e perceber na vida do outro os nossos próprios erros. Em resumo, o legalismo é isso. Quando que você está sendo legalista? Quando você olha para a vida de alguém, eu olho, por exemplo, para a vida do Nicolas, e daí eu vou dizer assim, puxa, o Nicolas é assim, mas eu também posso ser. O fulano de tal, ele está pecando desse jeito, mas eu também posso. Eu não estou isento do pecado. Todas as vezes que nós olhamos para a vida de alguém e declaramos de alguma forma que essa pessoa está fazendo, ou ela é assim, ou ela é assado, nós estamos olhando para o nosso próprio coração e para a fragilidade de que nós podemos cometer a mesma condição que essa pessoa está cometendo. Ou podemos chegar a essa condição, né? É a mesma coisa. Então, todas as vezes que você olhar para a vida de alguém e perceber isso, lembre-se que você está sendo legalista. Como é que a gente vence o legalismo quando a gente fala de pecado? Isso é realmente muito importante. Quando eu olho para a vida de alguém e ao invés de perceber o que ela faz ou o que ela está fazendo, é quando eu percebo o que Cristo faz ou o que Cristo pode fazer na vida dela. Aí eu deixei de ser legalista. Quando eu olho para as possibilidades de salvação antes de olhar para as possibilidades do pecado. Porque pecado, todo mundo comete. Todo mundo comete. Né? Nós somos pecadores. Nós não cometemos pecado, nós somos pecadores. Salvos pela graça, estamos sendo redimidos pelo Senhor, estamos sendo salvos, estamos sendo santificados, fomos justificados pela fé, o processo de salvação está correndo de vento em popa, né? Muito bem, obrigado, porque ele não depende de nós, depende de Cristo, graças a Deus por isso. Então esse processo ele está ocorrendo, ele é contínuo, ele nunca para. Então quando eu olho muito mais para o processo de salvação do que eu olho para o pecado, então nós estamos vencendo o legalismo. E muito mais do que vencendo o legalismo, nós estamos aprendendo a nos ajudar e a proclamar o evangelho um na vida do outro. Agora, tem um aspecto que também é fundamental em segundo lugar. Quando a gente fala de pecado, existem muitas interpretações que nos levam ao erro.
E essas interpretações, elas normalmente estão ligadas à forma como nós pensamos a palavra, como nós pensamos a fé, como nós pensamos a nossa relação direta com Deus. Exemplo, algumas pessoas, elas vão olhar para alguns pecados como algo muito sério, né? É lógico que para nós toda essa diferença existe. Se a gente olhar para uma pessoa, por exemplo, que mentiu, você vai falar, não é uma coisa assim, o fim do mundo, né? Não pode ser um negócio tão ruim. Mas se você coloca essa pessoa ao lado de uma pessoa que cometeu um pequeno deslize, foi um pouquinho mais arredia ali, de repente teve uma palavra um pouquinho mais grossa, talvez você fale assim, né? Uma pessoa que teve uma fala mais grossa ali, não foi tão grave quanto quem mentiu. Tá, pode ser. Agora, se eu coloco o mentiroso do lado de um assassino, aí a coisa já fica um pouco mais complicada, né? A verdade, queridos, é que para nós existe essa diferença. Para nós existe essa diferença. Por que essa diferença existe para nós? Porque para nós as consequências do pecado são aquilo que a gente pode sentir ou ver. Ou ver ou sentir. Então as consequências para nós são completamente diferentes do que é para Deus. Para Deus, independente de qual seja o pecado, é uma ofensa direta ao seu caráter, à sua eternidade, à sua pessoa, à sua santidade, a quem Ele é. E por isso tem o mesmo peso, independente do que nós estamos fazendo, pensando ou falando. Tem o mesmo peso. Para nós, já tem uma diferença. E por causa dessa diferença, nós então temos a capacidade de pensar em possibilidades do pecado. Então, por exemplo, algumas pessoas podem olhar, e como fazem de fato, e falar assim, mas existem uns pecados que o negócio é meio cultural, sabe como é que é? Antigamente era assim, mas agora não é mais. E tentam, de alguma forma, diminuir o peso ou a responsabilidade daquele pecado que é cometido, ou seja, das ações pecaminosas. Lembre-se que o pecado não é só uma ação, a ação é uma consequência do pecado. Mas isso acontece. Essa capacidade que a gente tem de interpretar o pecado de acordo com os nossos próprios interesses. Por isso que eu falei que o pecado, o legalismo e toda essa interpretação de pecado, ela está sujeita à forma como eu enxergo a palavra e à forma como eu vivencio o meu relacionamento com Deus. Quanto mais profundo for o meu relacionamento com Deus, em tese, pela teoria, nós deveríamos ter mais vontade de lutar contra o pecado, independente do que a gente pensa sobre ele. Independente do que os outros pensam sobre ele ou sobre nós. Independente. Nós vamos lutar porque nós estamos mais próximos de Deus. E quanto mais próximos de Deus, nós, pela lógica, deveríamos lutar mais contra o pecado. Isso é básico, né? Lógico. Agora, isso também funciona com a palavra. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre ela, quanto mais eu me aprofundo nela, quanto mais eu acredito que ela de fato é a palavra de Deus, em tese, mais uma vez, eu deveria confiar nela a ponto de entender que o que ela diz que é pecado, de fato é. Porque não é um ser humano que está dizendo, mas sim o próprio Deus. Agora, nós temos essa capacidade muito terrível, e essa capacidade é conduzida pelo nosso coração pecaminoso, de tentar, por causa da nossa vergonha, por causa da nossa timidez, por causa do nosso, enfim, das consequências possíveis, visuais e sentimentais do pecado, nós podemos tentar, até às vezes de maneira inconsciente, dar uma diminuída nessa situação toda. Olhar para o pecado e falar, não é tão assim.
Ah, será que Deus vai se incomodar com um negócio tão pequenininho, tão medíocre assim? Deus tem tanta coisa para se preocupar. E às vezes isso acontece de maneira totalmente fora do nosso controle. É uma coisa, simplesmente acontece. Nós nos pegamos pensando nisso, ou nem pensando nisso, e vivendo isso. Por isso que essas aulas de pecado, elas têm o potencial também de despertar em nós uma certa repulsa ao falar de pecado. Eu não gosto de falar sobre isso, é ruim. Porque nós olhamos para o pecado, e isso é uma característica bem humana, e da maioria das igrejas faz isso, de transportar uma coisa que deveria ser uma orientação da graça, ou seja, quando eu olho para o pecado, eu olho para a graça de Cristo. Eu não olho para o pecado em si. O pecado precisa ser tratado, precisa ser corrigido, tem as consequências e tudo mais, mas eu não olho para o pecado como um pecado. E é o que a maioria das pessoas faz. É o que a maioria das denominações fazem, das outras igrejas fazem. A nossa também, muitas vezes faz isso também. Não vou isentar a gente, não o Tarumã em si, estou falando da presbiteriana em modo geral, né? Nós temos isso daí direto, de transportar algo que deveria nos chamar a atenção para a graça de Jesus, que deveria nos chamar para a necessidade que nós temos de Jesus, para algo que é meramente um costume, né? Um uso e costume, alguma coisa que deveria ser só lei, só corrigido, só acabado. E isso gera em nós um desconforto ao falar de pecado. Porque nós sempre vamos ser levados à lembrança de que todos nós somos pecadores iguais. Duas coisas nos tornam iguais nessa vida. Duas coisas. O resto não tem como. Duas coisas nos tornam iguais. A primeira é que todos são pecadores iguais. E a segunda é que todos nós dependemos de Cristo. São as duas coisas que mais nos unem nessa vida, né? Por isso, queridos, é tão importante nós não falarmos nessas aulas especificamente do que nós fazemos como pecado. Daquelas atitudes, é a mentira, eu não sei o que, é o palavrão, é isso, é a fofoca, é aquelas listas que a palavra traz. Mas nós falarmos do pecado como natureza, como algo que nós somos, não o que nós fazemos. O que nós fazemos é consequência direta de quem nós somos. E aí é óbvio, são as duas possibilidades. Ou você ainda está vivendo no pecado, e portanto tudo na sua vida está rodeado disso, ou você está vivendo em Cristo, e tudo na sua vida respira graça. Mesmo o pecado que nós cometemos, acaba sendo, de maneira direta, um tratamento da parte de Deus para conosco. Porque todas as vezes que uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus peca, ela não está nem aí. Para ela não faz a menor diferença se ela está pecando, se ela está fazendo outra coisa, se ela é ou deixa de ser. Mas para nós, o pecado, as atitudes pecaminosas, elas trazem um constrangimento profundo, ou pelo menos deveria nos trazer um constrangimento, uma vergonha, uma coisa desesperadora, uma vontade imensa de se arrepender, um constrangimento, uma vergonha, porque o Espírito de Deus habita em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós e ele não convive com o pecado, nós estamos então em constante tratamento. Nós estamos em constante transformação. Nós estamos em constante mudança. Nós estamos em constante agito da parte de Deus, daquilo que Ele faz no nosso coração. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a pergunta de número 26 do Catecismo é como que o pecado ele é transmitido. Não é exatamente essa a pergunta, ela tem um termo bem mais técnico, mas em resumo é isso que ela está perguntando. Como que o pecado é transmitido? O pecado original, né? Não uma mentira qualquer, um pecadinho qualquer. Estou falando do pecado original, né? Como que ele é transmitido de uma pessoa para outra? Como que a gente nasce pecador se a gente nasce sem fazer nenhum pecado? Lembra que é a parte do ser, né? Nós somos, não fazemos.
Para isso, tem duas respostas. Só que eu queria acrescentar uma terceira, que não está na confissão, nem mesmo no catecismo. E essa terceira eu já acrescentei. Vou trazer em palavras mais simples agora. A terceira forma, que é a primeira que eu queria tratar e já tratei, é através do falso ensino do que é pecado. Do falso ensino, do legalismo, da vontade que nós temos de interpretar pecado à luz da vida do outro e não da nossa. E não olhando para Cristo, mas olhando para a vida do outro. Tentando construir para nós formas humanas de lutar contra a nossa pecaminosidade, contra o nosso coração mau, contra as nossas atitudes pecaminosas, contra a tentação. Nós fazemos isso direto, é constante, e a começar por mim, não é exclusividade de ninguém, não. Todos nós temos essa capacidade. Às vezes a gente faz mais, às vezes a gente faz menos, mas o tempo todo nós estamos fazendo isso. Olhando para a nossa vida, e até mesmo para a nossa vida eclesiástica, de maneira sempre a tornar ela algo legalista e não algo natural. Veja, por exemplo, as nossas orações. Quantas vezes nós não oramos porque era uma obrigação nossa, quando nunca foi. Orar não é uma obrigação. Orar é um privilégio, um presente maravilhoso. Mas quantas vezes a gente não se sacrificou, vamos dizer assim, falar, tem que orar, porque senão, sei lá, vai que Deus me condena para o inferno, sei lá, me joga um raio, tira o meu emprego, ou faz alguma coisa. Como se houvesse consequências na forma como Deus age. Né? Desculpa, consequências não, como se houvesse mudança na forma como Deus age. E o tempo todo a gente está fazendo, por que eu venho para a igreja hoje de manhã? Porque senão os irmãos vão falar mal de mim. Como se isso fosse, de repente, algum tipo de punição. Né? Então você constrói a vida espiritual que deveria ser uma vida alegre, fácil, sem peso, sem fardo pesado, né? Um troço completamente natural. A gente transforma num peso. A gente transforma em legalismo. A gente transforma em regra, em lista de atividades que nós temos que cumprir. E não é assim. A luta contra o pecado, ela não é vencida com regras. A gente falou isso na semana passada, né? O Narciso tocou bastante nesse ponto. Não é uma questão de regra, não é uma questão de fazer, mas é uma questão de ser. É o que nós somos. E nós temos duas possibilidades. Nós somos pecadores ou nós somos salvos, crentes. Não tem outra possibilidade. Uma traz peso, de fato. Uma traz peso. Peso de que a responsabilidade de lutar contra o pecado é exclusivamente nossa, que nós temos que construir regras humanas para lutar contra o pecado, que nós precisamos de listas de atividades para fazer e diversas outras possibilidades. Ou nós somos de Cristo. E aí nós colocamos, ou melhor, nós devolvemos, né, a responsabilidade de lutar contra o pecado, não para nós apenas, mas nós a compartilhamos com o Senhor Jesus. Nós compartilhamos essa luta com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós compartilhamos essa luta com o aprendizado da palavra, com as orações, com a ajuda uns dos outros para lutar contra esse pecado, com aconselhamento bíblico, com aconselhamento pastoral, com tratamento da igreja, às vezes até com a vergonha, sim, porque a vergonha é um instrumento também para a gente lutar contra o nosso pecado. Mas isso não pode ser uma regra, não pode ser uma lista, não pode ser um peso. Precisa ser algo natural. Natural. Não a vergonha, quando eu falei de vergonha, né? Não a vergonha de você passar vergonha na frente dos outros, mas a vergonha de saber que você está pecando contra Cristo, que você está pecando contra o Senhor, que o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando. Que ele, entre aspas, tá? Que ele se decepciona, se magoa com isso. Então esse é o terceiro, mas talvez seja um dos aspectos mais importantes e que nós muitas vezes não falamos.
trabalhar esse legalismo no nosso coração, pensando que o pecado é simplesmente uma lista de regras que eu não deveria, ou do que eu deveria fazer para fugir dele. Não é. O pecado está muito mais ligado como eu me relaciono com Deus, na profundidade do meu relacionamento com Deus, do que de fato no que o pecado, na parte teológica do pecado, ou na parte de fazer alguma coisa. Lutar contra o pecado está intimamente ligado à profundidade do meu relacionamento com Deus. Quanto mais profundo o meu relacionamento com Deus é, mais aberto, mais sensível, mais natural ele se torna, mais fácil é lutar contra o pecado. Mais fácil é buscar a santidade, mais fácil é lutar contra as tentações, mais fácil é fugir delas. Menos vergonha dos outros a gente se sente, né? E mais de Deus. Mais a gente sente vontade de agradar o Senhor do que simplesmente cumprir uma lista de regras ou qualquer coisa do tipo. E essa talvez seja a parte mais complicada de quando nós falamos de transmissão de pecado. Porque às vezes a gente transmite o pecado pelo nosso próprio legalismo. Às vezes a gente faz alguém pecar por causa da forma como nós enxergamos o pecado. Se nós enxergássemos de outra maneira, se nós percebêssemos de outra maneira, pensássemos de outra maneira, olhando mais para a graça de Jesus, mais para o próprio Senhor Jesus, para o sacrifício de Cristo na cruz, talvez a nossa luta contra o pecado ficasse bem mais fácil. Bem mais fácil. Perguntas, participações? Senão nós seguimos. Posso seguir? Então vamos seguindo. Segundo, como que o pecado, então, ele é transmitido segundo aquilo que nós temos no catecismo, na confissão e na própria palavra? Duas maneiras. A primeira, através de um negócio chamado sensibilidade humana. Eu vou chamar assim, tá? Tem outro nome teológico, mas eu vou chamar nesse sentido agora, tá? Sensibilidade humana. Como que a gente transmite o pecado? Nós somos pecadores. Então nós estamos transmitindo pecado. Tá? Basicamente é isso. Nós estamos transmitindo porque nós somos pecadores. Não no sentido natural de passar de pai para filho, de mãe para filho e tal, no sentido sanguíneo, né? Mas no sentido de fazer. As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo. As pessoas às vezes gostam do que nós estamos fazendo. Nós às vezes gostamos do que as outras pessoas estão fazendo. Então, nós estamos passando por uma certa simpatia humana. Simpatia. Eu me simpatizo com aquela pessoa, eu vejo que ela faz uma certa atividade lá que me traz um certo prazer, que me é bom, né, que me parece ser uma coisa bastante bacana de fazer, então eu vou lá e faço também. Então nós estamos transmitindo o pecado assim. Essa é a primeira forma. Simples, rápido, direto, curto e fácil. Segunda, nós estamos passando o pecado de maneira espiritual. E aí é um pouco mais complicado. Tá? Como assim espiritual? A partir do momento que Adão e Eva pecaram, e caiu sobre eles as consequências do pecado original, essas mesmas consequências se estendem para nós. Só que vai muito além de você falar assim, mas é por causa deles. Não é só por causa deles. É uma questão de consequência, tá? Tanto física quanto espiritual. As consequências físicas, que é aquele, lá em Gênesis, logo depois que Deus pega eles no flagra ali do pecado e tudo mais, Deus então dá uma série de consequências escritas ali para eles, né? Olha, você agora vai cansar, vai ter que tirar a tua comida do pó da terra, e né, vai ter dia de trabalho cansado e coisa e tal. Para a mulher vai ter as dores do parto, dependência do marido e coisa e tal. Né? Tem todo esse detalhe ali. Estou sendo bem resumido, tá? Não vou entrar no mérito da questão, não é o que nós estamos tratando hoje. Mas você tem consequências físicas. O que essas consequências físicas significam? E aí eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente, mas você tem essas consequências físicas que ninguém pode escapar, ninguém pode fugir disso. Mesmo os salvos, mesmo nós. Né? Ninguém que crê em Jesus, ou uma mulher que crê em Jesus, por exemplo, ela não deixa de ter dor no parto. A menos que ela faça... Bom, se bem que cesárea também não ajuda muito. Mas a dor permanece. Não existe uma cura para isso. Por quê? Porque essa é uma consequência direta na natureza humana.
ela só vai ser restaurada, ela só vai ser consertada, vamos dizer assim, na próxima vinda de Cristo. O que Cristo veio resolver é a possibilidade que nós não tínhamos de nos relacionarmos com Ele e de termos salvação nele. Foi isso que ele veio resolver. Ele não veio resolver as consequências do pecado original no sentido fisiológico da criação ainda. E é por isso que a criação ainda geme por causa do pecado, né? Das consequências do pecado. E é por isso, irmãos, que nós temos todo tipo de tragédias. Não era para existir terremoto, maremoto, furacão, tsunami, tornado, ciclone, vulcão, qualquer coisa desses troços. Morte, peste, Covid, nada disso. Não era para acontecer essas coisas. Nós não fomos feitos para isso. Não era para ter morte, não era para ter doenças. Nada disso era para existir. Por que existe? Porque isso é uma consequência direta da queda. A natureza foi completamente deturpada em todos os seus aspectos. As leis da física, leis da química, todas essas coisas foram destruídas, não, destruídas é um termo muito forte, foram deturpadas por causa do pecado. E isso não tem conserto até que o Senhor Jesus volte pela segunda vez. E aí nós teremos então um novo céu e uma nova terra, e aí sim, na verdade, vamos ter uma restauração completa agora dessa vez da criação, como um todo, né, a parte fisiológica da criação. Agora, o pecado também é transmitido, né, as consequências do pecado, ele também é transmitido de maneira espiritual. E é por isso, irmãos, que todos nascemos pecadores. Por isso que todos nós somos pecadores. Não é pelo que a gente faz, mas é porque nós simplesmente estamos nascendo em um mundo caído. Por isso nós nascemos caídos. Tranquilo até aqui? Nada muito difícil? Muito complicado? Essa parte, ela é uma parte muito fundamental também para a gente tirar essa condição de que nós temos de olhar para o pecado como simplesmente ações, que é o que a maioria das outras denominações, e às vezes da nossa, também faz. É esquecer desse aspecto do ser e trazer para o fazer. Então coloque isso na sua mente para todo o sempre e nunca mais tire de lá. Pecado não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Ah, pastor, isso é muito duro. Sim, reclama com Deus, não é culpa minha. Só estou te passando o que a Bíblia diz, não é culpa minha. Né? E depois você dá uma porrada em Adão lá porque ele merece. Oi? Não, é bom. Eu vou tirar uma satisfação com ele, pode ter certeza disso. Agora, nós temos, para tudo isso, algumas consequências. Algumas consequências, que de fato é a pergunta de número 27. Eu não estou tratando muito da 26, porque ela é só isso. Né? Por onde que o pecado é transmitido. E são essas três formas. Uma que fui eu que trouxe, na verdade, né? A confissão não fala. Mas essas duas formas, é a parte humana, daquilo que nós fazemos, as pessoas veem o nosso exemplo e também fazem, e pela parte simplesmente espiritual e física, né? Daquilo que simplesmente está em vigor hoje. E aí, nós temos então a pergunta de número 27, que é: quais são as consequências diretas do pecado original? E aí, queridos, nós temos algumas, né? Muitas, talvez, não vou conseguir talvez trazer todas, mas você bem sabe quais são. Mas nós temos algumas que são bastante dolorosas para nós, inclusive. A primeira: nós fomos expulsos de casa. Onde que era a nossa casa? Jardim do Éden. Nós tínhamos uma casa, nós tínhamos um lugar, né? Nós fomos expulsos desse lugar. Por isso que hoje nós sentimos, pelo menos aqueles que, quanto mais próximos de Cristo nós ficamos, né, nós sentimos uma espécie de saudade de casa, um desejo, né, de ir para o céu. É uma saudade de casa, a saudade do lugar de onde nós não deveríamos ter saído, mas por causa do pecado fomos expulsos.
Segunda consequência do pecado. Nós fomos expulsos não só de casa, mas nós fomos expulsos da presença de Deus. Em dois aspectos. Tá? Dois aspectos. Primeiro, o aspecto do Antigo Testamento, porque ainda não tinha vindo Cristo, e por causa disso, então, existia sim uma distância de Deus que era suprida para algumas pessoas e de algumas formas, mas muito ponderados, né? Ainda não era a mesma possibilidade que nós temos hoje de orar, de nos encontrarmos com Deus, de cultuarmos, enfim, da sensação de ter o Espírito habitando em nós. Essas possibilidades ainda não tinham sido construídas no Antigo Testamento. Por isso, só algumas pessoas tinham um encontro mais profundo, vamos dizer assim, com Deus, ou as pessoas em geral até tinham, mas era uma coisa um pouco mais assim restrita. Muitas possibilidades restritas até o tempo. Deus agia e depois não agia mais daquela maneira. Deus falava, acabou, e depois segue a vida. Não tinha a mesma possibilidade que nós temos de ouvir o Senhor o tempo todo, não tinha a possibilidade que nós temos hoje da palavra, do benefício da oração respondida, do sentido físico até, né, de você sentir por causa do Espírito, que intercede por nós também. Então, hoje nós temos possibilidades de uma restauração em Cristo, que foi mais bem construída, vamos dizer assim, a partir da vinda dele, né, e da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Antes, o pessoal do Antigo Testamento não tinha a mesma facilidade que nós temos hoje. Então, nós temos essa separação, né? Ou pelo menos nós tínhamos, até conhecermos a Cristo, uma separação muito grande de Deus. Hoje nós ainda temos essa separação, mas essa separação ela é em segundo lugar, que é a separação de que nós não podemos mais ver o Senhor. Lembre-se que Adão, no jardim, ele podia se encontrar com o Senhor toda tarde. Você lembra disso, né? Todo mundo, né? Se encontrava com Deus no fim da tarde, lá no pôrzinho do sol, tomava um chazinho com Deus ali. Um negócio meio britânico até, né? Agora, esta possibilidade nós não temos mais. Não temos mais essa possibilidade direta, nós não temos. Mas a gente pode ver anjo? Até pode. Cristo pode se manifestar como se manifestou, por exemplo, para esqueci o nome dele, Jacó. Pode se manifestar dessa forma para Jacó ou para outras pessoas? Pode fazer isso. Mas o que eu estou dizendo não é não é uma manifestação sobrenatural de Deus. O que eu estou falando é um encontro pessoal com Deus. Isso a gente não tem mais. Essa possibilidade nos foi tirada. Tá? O que nós temos a partir do que a Bíblia nos revela no Antigo Testamento são períodos de coisas de tempo ali muito sobrenatural. São ações de Deus muito diretas, muito precisas. E não é um negócio que acontece toda hora. Você não, a menos que você esteja me escondendo alguma coisa, Deus não aparece para tomar o cafezinho das 5 da tarde na sua casa. A menos que se ele está aparecendo lá, você me convida, pelo amor de Deus. Mas, no geral, essa possibilidade nos foi tirada. E ela ela foi restaurada temporariamente, vamos dizer assim, com Cristo. Né? Quando Cristo esteve durante a sua vida aqui, ela foi temporariamente restaurada, ainda que com limitações. E ela será novamente restaurada quando houver a segunda vinda de Cristo e nós estivermos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Então essa é a possibilidade que nós temos de restaurar isso. Outra coisa que é uma consequência direta do pecado, que nos afeta profundamente, é a morte, tanto física quanto espiritual. A morte física, as duas, na verdade, não deveriam existir. Não deveriam existir. E é por isso que o ser humano, a menos que você tenha um problema psicológico que precisaria de tratamento, e você não sente nada com a morte de alguém, com certeza a morte nos causa um profundo desconforto. Porque nós não fomos criados para vivenciar a morte. Ela é algo contrário à natureza. Ela não deveria existir nesse mundo. Na verdade, ela não deveria existir em hipótese alguma. E é por isso que nós temos um profundo desconforto com a morte. Mesmo que seja assim, pode ser a pessoa que você mais odeia, pode ser assim, o desprezível do desprezível. Quando nós estamos diante da morte, se nós estamos com as nossas faculdades mentais em ordem, com os sentimentos em ordem, está tudo certinho conosco, mesmo que seja essa pessoa que a gente mais odeia, ainda assim, nós vamos sentir um baquezinho, um desconforto, alguma coisa que nos incomode. Porque a morte não é natural da nossa existência.
Ela não deveria existir e por isso ela nos causa um profundo constrangimento. Em alguns daí causa medo, insegurança e coisa do tipo, né? Mas de qualquer maneira ela sempre vai nos causar alguma coisa porque ela não deveria existir. E é óbvio, a possibilidade que nós temos de vencer a morte é crer no Senhor Jesus. Né? Crendo no Senhor Jesus, ainda que a gente passe pela morte física do corpo, nós não morremos mais. Né? Nós vivemos com o Senhor Jesus para toda a eternidade. E seremos, quando Ele voltar, o nosso corpo será restaurado e sem as máculas que nós temos hoje. Né? Outra consequência que nós temos do pecado é a limitação, ou as limitações, no relacionamento que nós temos com Deus. Em resumo, o que eu quero dizer com isso? Eu falei da presença em si de Deus, né? A presença está limitada, de ver, de interagir mais profundamente com o Senhor, mas ainda hoje você pode sentir que nós temos algumas limitações, né? Que são impostas simplesmente por causa da nossa vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual que está limitada. Para alguns ela é um pouco mais intensa, mais vívida. Há momentos da nossa vida que ela é mais intensa, mais vívida, mais avivada e coisa e tal. E outros momentos ela é um pouquinho mais retraída. Isso faz parte, essa nuance, essa diferença das coisas, né? essa possibilidade de mudança na nossa vida espiritual também é uma das consequências pelas quais nós estamos limitados. Nós deveríamos sentir um prazer imenso, uma alegria profunda, constante e imutável de estarmos na presença de Deus, de sabermos que nós podemos orar, de termos a sua palavra, de todas essas coisas, de vir à igreja, de aprender, enfim, comunhão com os irmãos, proclamação do evangelho, tudo isso nos devia causar uma profunda alegria. Por que às vezes causa e às vezes não? Porque isso faz parte do aspecto limitador da nossa vida espiritual por enquanto. Tá? É um dos aspectos que nos limita, vamos dizer assim. Né? Outra coisa que nos limita também é a questão do louvor, a vida eclesiástica. A nossa vida deveria ser em paz. Ninguém deveria brigar um com o outro, ficar julgando um ao outro, ninguém deveria ficar olhando para a vida um do outro, não devia haver fofoca, mentira, calúnias, difamações, coisas do tipo, né? Contendas, dissensões e coisas assim. Tudo devia ser algo profundamente natural, tranquilo. As relações deveriam ser super tranquilas, mas elas estão também sujeitas às limitações e às condições que o pecado nos impõe da queda. Né? Então essa também é uma das consequências. As relações humanas, entre tanto nós com Deus quanto nós entre nós mesmos, e nós, quando eu digo nós mesmos, eu digo um com o outro e com nós mesmos, né? Conosco mesmo. Com as nossas próprias limitações, dificuldades e tudo mais, os próprios doenças psicológicas que nós enfrentamos, todas essas coisas fazem parte das consequências do pecado. Tá? As relações humanas ficam prejudicadas. Outra, as relações entre os seres humanos e a natureza também fica prejudicada. Nós destruímos a natureza se destrói a si mesma, nós não conseguimos ter o mesmo relacionamento que se tinha no Jardim do Éden com os animais, por exemplo, né? Isso também foi prejudicado. Então tem todo esse aspecto limitador entre o ser humano e a natureza, que Deus criou para ser cuidada por nós, né? Hoje ela é por nós destruída, a gente não consegue usufruir da natureza sem causar impactos que são prejudiciais a ela e tudo mais, né? Então essa limitação também faz parte das consequências do pecado. Tranquilo até aqui? Outra consequência que nós temos do pecado é a dificuldade que nós temos de cumprir e entender a palavra. Isso também faz parte da dificuldade. Não devia ser difícil para nós, devia ser totalmente natural. Deus fala, vá lá e faça isso, nós faríamos com toda a tranquilidade do mundo. Mas, por causa da limitação do pecado, da existência, da possibilidade do pecado, nós então temos essa dificuldade de cumprir o que a palavra nos ensina, a dificuldade de interpretar, daí cada um quer interpretar de um jeito, quer pensar à luz dos seus próprios desejos, do seu próprio entendimento e outros benefícios e malefícios, mas no geral nós temos essa dificuldade de cumprir a palavra. Nós temos essa dificuldade de lutar contra o pecado, nós temos as tentações, tudo isso está como uma consequência do pecado e da dificuldade que nós temos de cumprir e pôr em prática
todos os aspectos da palavra. Então isso também é uma dificuldade. Outra dificuldade ligada a essa é a dificuldade que nós temos de colocar a nossa vida em ordem. Quando eu digo em ordem, eu digo na ordem espiritual, né? Quando você... a parte fisiológica precisa de disciplina, de outros elementos mais físicos, né? Mas espiritualmente, por que nós temos dificuldade de colocar nossa vida em ordem quando nós estamos lutando contra uma tentação, contra um pecado, contra um vício, contra alguma coisa do gênero? Por causa dessa limitação também e consequência do pecado. É difícil para nós. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito, da palavra e de Cristo. Sozinhos a gente não consegue, não adianta. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, nós não vamos conseguir, porque isso é um aspecto que precisa da ajuda de Deus. Não é? Porque nós estamos limitados como uma das consequências do pecado original. Essa também acho que é super tranquila, né? A outra limitação que nós temos é a dificuldade que nós temos de proclamar o Evangelho. E quando eu digo proclamar o Evangelho, não estou dizendo simplesmente eu tenho vergonha de falar, é todos os aspectos somados. Né? Todos esses aspectos somados, a dificuldade que a gente tem de falar, vergonha, o nosso próprio eu, conhecimento, as próprias nuances do mundo, que dependendo do lugar onde você vá ou da forma que você pregue, pode te trazer consequências ruins aí, né? Pode até trazer insegurança para a sua vida, inclusive, né? Dependendo do país ou do lugar que você esteja pregando. Isso pode trazer consequências. Então, essas consequências da proclamação do Evangelho, elas também são uma consequência da queda. Nós deveríamos, em resumo, né? Nós deveríamos pregar o Evangelho, as pessoas deveriam crer. Resumo é isso, que deveria acontecer. Mas não acontece, tem limitações também por causa das consequências diretas e indiretas do pecado na nossa vida e naquilo que nós fazemos. Tá? Consequências também do pecado, como você já bem sabe, doenças. Doenças não deveriam existir, mas elas existem. Desastres naturais também existem por causa das consequências do pecado. As próprias feitorias pecaminosas, né, as coisas que a gente faz, mentira, aquela lista de pecado lá que você conhece, né, de fazer, aquilo lá também existe por causa da consequência direta do pecado. Né? Algo mais que vocês lembrem? Não quero só eu falar hoje. Eu falei demais, estou cansado. Quais mais consequências do pecado? Difícil, né? Isso causa em nós um certo, pelo menos deveria causar em nós um certo constrangimento. Mas, quando nós olhamos para as consequências do pecado, existe uma. Todas essas, nós ainda conseguimos de alguma forma lidar por causa do consolo que nós temos de Deus. Seja da graça comum, daquela que é ministrada a todos os seres humanos, seja da graça especial, que é ministrada apenas para os eleitos, para aqueles que têm um relacionamento com o Senhor Jesus. Né? Mas existe uma consequência que é a pior de todas. Pastor, não é o afastamento de Deus? Em resumo, sim. Mas quando a gente fala de afastamento de Deus, muitas vezes a gente olha para esta possibilidade aqui, né? O relacionamento aqui, terreno aqui, como se essa vida fosse a única. Mas a maior consequência que nós temos do pecado, que é irrevogável, a não ser pela ação de Cristo na cruz, é a possibilidade que nós temos de passar toda a eternidade longe de Deus. Hoje, nesse exato momento. Mesmo que a pessoa ela seja assim, o pior ser humano que exista. O pior ser humano que exista. Mesmo que a pessoa ela possa ser assim o suprassumo da seita mais satânica que exista no mundo. Ainda assim, essa pessoa sente, nossa, falei bem curitibano agora, né? Essa pessoa sente a presença de Deus, de alguma forma, por causa da graça comum que ministra nesse mundo, que sustenta esse mundo para que ele não seja ainda pior do que ele é, a pessoa sente a presença de Deus. Ela sente, de alguma forma ela sente, ela sabe
que Deus existe. Ela pode negar, ela pode fazer tudo o que ela puder para negar. Mas ela sabe, lá no fundo, ela sabe que existe. Ela sente, lá no fundo ela sabe, ela sente. Mas vai chegar um momento, se houver para essas pessoas a condenação ao inferno por toda a eternidade. Muita gente pensa, deixa eu dar um rápido vislumbre da aula que vem. Muita gente pensa que o inferno, a pior parte do inferno é aquela coisa das torturas e coisa e tal, que na verdade nem existe, a palavra nem fala nada disso. Tá? Mas as pessoas, por causa de uma visão medieval e de outros escritores, né? As pessoas pensam que a pior parte do inferno seriam as torturas, o lago de fogo, enxofre, os demônios e coisa e tal. A pior parte do inferno é que lá, a presença de Deus que nós sentimos hoje, mesmo o pior de todos os pecadores sente, não vai existir. Mesmo a mínima gota da presença de Deus não vai existir. Essa é a pior consequência do pecado. Nada pode ser pior do que a completa obliteração da presença de Deus na vida de um ser humano. Em resumo, em termos simples, a presença de Deus, muito mais do que a sua ação, a sua mera presença, a ação é um negócio ainda muito maior, mas a sua mera presença é a causa primária de nós não sermos completamente destruídos. Nós só somos alguma coisa por causa de uma mínima gota da presença de Deus. Então a pior consequência de todas para o pecado não é a vergonha, a queda, as doenças, enfim, tudo que eu falei. A pior consequência do pecado é que para aqueles que não se encontrarem com o Senhor Jesus, não confessarem o Senhor, não entregarem as suas vidas para Cristo, é que no futuro, quando a condenação vier, depois do julgamento, vai ser viver toda a eternidade sem nenhuma gota da presença de Deus. Nada pode ser pior do que isso. Nada. Você pode pensar em toda a maldade do ser humano que nós podemos fazer um com o outro, fazer com o planeta, as coisas que ainda nem, os maus que nem foram inventados ainda, ou melhor, as maldades, né, que nem foram inventadas ainda. Nada pode ser pior do que saber que se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, não crermos nele de todo coração, de todo entendimento, poderemos ou podem existir outras pessoas, e é por isso da urgência da proclamação do Evangelho, que podem viver por toda a eternidade, se é que a palavra viver pode ser colocada nesse caso. Vamos trocar, né? Pode passar toda a eternidade sem nenhuma gota da presença de Deus. Nada pode ser pior do que isso. O que nos sustenta nessa vida é a presença dele. A possibilidade de saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por esse mundo, que criou esse mundo, que sustenta esse mundo, que sustenta as nossas vidas, por melhor ou pior que ela pareça ou seja. É a presença de Deus que nos, em princípio, né, que conduz esse mundo para que ele não seja ainda pior do que ele parece ser. Nada pode ser pior, irmãos, do que ficar sem a presença de Deus. Por isso é urgente que nós tenhamos o desejo, ou nos esforcemos para aumentar em nós o desejo da proclamação do Evangelho. E aumentar em nós o desejo também de estarmos cada vez, sempre que possível, da maneira que for possível, estarmos mais perto da presença de Deus. Sem regras, sem amarras, sem a lei,
sem a vergonha, sem limitações, nada do tipo. Simplesmente pelo simples desejo, pelo simples saber que Deus é, o nosso Deus é o que Ele é e quem Ele é. Só de saber disso, nós já temos algum alívio nessa vida. Nós já temos alguma esperança de futuro. Quando eu digo futuro, não aqui, né, mas digo futuro eterno. Então, o meu convite para você no final dessa aula é que, quando nós falamos de pecado, procure desassociar-se do fazer alguma coisa. Segundo, procure desassociar-se das listas, das regras, mas faça o possível para tornar a sua vida espiritual algo leve, algo realmente natural, pelo simples desejo que você tem de buscar a Deus, pela simples necessidade que todos nós temos de buscar ao Senhor. Torne isso algo leve, alegre, constante, profundo, que rompa as fronteiras do pecado, seja do ser, seja do fazer. Procure cada vez mais a presença de Deus, estar nela, conhecer ela, desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor. Amém? Vamos orar? Quem estiver com o microfone, vou pedir para que ore para nós, por favor. Senhor Deus Pai, em Tua presença, Pai, agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe a nós para conhecimento, para a prática, Pai. Agradecemos porque o Senhor não nos deixa longe de Ti, da Tua presença, Pai, e podemos desfrutar da Tua presença e as consequências do pecado já não estão totalmente sobre nós, Pai. Ainda perecemos nesse mundo, Pai, ainda padecemos das maldades, mas por conta da Tua vinda para conosco, Pai, podemos reatar esse relacionamento, Pai. Que possamos, dia a dia, Pai, buscar mais e mais a Ti, Pai, porque somente quando estamos mais perto de Ti, Pai, mais venceremos o pecado. Que o Senhor nos ajude dia a dia, Pai, ao longo dos nossos afazeres, para que em tudo que fizermos, Pai, possamos vencer o pecado e glorificar o Teu nome, Pai. Assim pedimos e agradecemos por este estudo, Pai, e que o Senhor nos traga logo mais à noite para que possamos cultuar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então, 6 horas, temos reunião de oração para aqueles que puderem estar aqui. Senão, nós nos encontramos hoje às 19 horas para o culto, lembrando que hoje também tem ceia. Então, se Deus assim nos permitir, nos encontramos logo mais à noite. Que Deus assim nos abençoe.